Boa tarde, meus queridos e amados irmãos em todo o Brasil, também aos meus queridos e amados irmãos que estão me assistindo, em qualquer outro país. Uma ótima tarde para vocês, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Meus irmãos, é com muita satisfação que eu estou aqui para fazer mais um vídeo. Queria pedir aí o seu joinha para o YouTube recomendar meus vídeos para mais pessoas, Quanto mais joinha você der aí, mais o YouTube vai recomendar. E não deixa para depois, não. Dá agora de uma vez, enquanto a gente está conversando aqui, dá logo o seu joinha aí, E queria pedir também para você que ainda não se inscreveu no meu canal, para se inscrever, apertar o sininho aí, para o YouTube notificar você cada vez que sair um vídeo novo, E como sempre, eu queria pedir para os irmãos que desejar falar comigo, coloque nos comentários aí que deseja falar comigo, que eu envio o e-mail ou o telefone para você. Aquilo que você achar melhor, tá bom? Eu queria agradecer aqui os elogios da minha querida irmã Roberta. A irmã Roberta, ela é uma cearense arretada. Cearense arretada aquela. A irmã Roberta é uma atriz, A irmã Roberta é uma atriz. Ela apresenta os vídeos assim, numa forma teatral. O trabalho dela é nota 1000, irmã. O trabalho da irmã Roberta. Muito bom o trabalho dela. Você tem um fã aqui em Minas Gerais, tá bom, irmã Roberta? Você tem um fã aqui em Minas Gerais, pode ter certeza disso. Meus irmãos, no ano de 2019, as Testemunhas de Jeová realizaram uma série de congressos com o tema O Amor que Nunca Acaba. Bom, tudo bonitinho perante a mídia, perante as pessoas, que não têm a mínima noção do que acontece nessa organização. Bom, eles têm muito amor uns pelos outros, mas quando alguém que faz parte dessa organização deixa de concordar com a liderança, esse amor que eles têm por ele se transforma em ódio. Agora eu pergunto, isso é amor? Isso aí é amor? Um amor que basta a pessoa discordar da liderança, aquele amor transforma em ódio? Isso aí é amor? Bom, o amor é incondicional. O amor é incondicional. A gente não pode impor condições às pessoas para amar as pessoas, não. A gente não pode... eu amo fulano, mas com uma condição. Não. Se você ama alguém com uma condição, então isso não é amor. Isso não é amor, isso aí chama-se egoísmo. Quando você ama com uma condição, isso aí não chama amor, chama egoísmo. Veja, meus irmãos, o amor não pode ser só quando a pessoa estiver, concordando com eles, não. Veja como é que é o amor de Deus. O amor de Deus por nós, Deus não impõe condições. Deus não impõe condições para nós, para nos amar, não. O amor de Deus por nós, é totalmente incondicional. Deus nos ama a todo tempo. Deus não impõe condições para nos amar. Veja, muitas vezes uma pessoa abandona Deus, afasta de Deus, e quando ele resolve voltar, Deus aceita ele de braços abertos. Deus aceita ele de braços abertos. Deus não impõe condições para a pessoa voltar. Deus, quando a pessoa quer voltar para Deus, Deus recebe ele, Deus recebe ele com alegria. A Bíblia diz que há mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 que não precisa de arrependimento. Deus se alegra muito mais com um pecador que se arrepende do que por 99 que não precisa de arrependimento.
Veja o que o próprio Deus disse em Isaías 49, 15. Veja as palavras de Deus em Isaías 49, 15. Olha aqui, ó. Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadece do filho do seu ventre? Mas, ainda que viesse a esquecer dele, eu todavia não esquecerei de ti. Então Deus mostrando que dificilmente uma mulher vai esquecer do filho, da criança que ainda mama, do fruto do ventre dela. Mas mesmo que ela vier a esquecer, Deus não vai esquecer dos seus filhos. Viram, meus irmãos, que coisa mais linda? Bom, agora, já que as testemunhas de Jeová dizem que tem esse amor tão grande pelas pessoas, esse amor tão grande que eles dizem que é o amor que nunca acaba, eu gostaria de fazer algumas perguntinhas para ele. Como explicar aquelas pessoas no salão do reino, cabisbaixo ali num canto, ali, esquecidinho num canto ali? Ó, ninguém aproxima dele, não fala um oi, não fala um bom dia, não fala para ele seja bem-vindo, nada. Todos passam por ele e muitos até olham com cara de nojo, né? Viram o rosto para não olhar para ele. E aí? Como é que vocês podem explicar isso? Como é que vocês podem me explicar isso, né? Mas aí você vai me dizer assim, mas aquilo ali, eles fizeram isso porque aquilo ali é uma pessoa aquilo ali é um bandido, um cara que foi condenado pela justiça. Não. De maneira nenhuma. Aquilo ali, eles estão virando o rosto. Eles estão virando o rosto para não olhar para uma pessoa. Eles estão abandonando uma pessoa que até pouquinho tempo era abraçado por eles. Chamado de irmão. Isso, chamado de irmão ali, abraçado, era irmão para aqui, irmão para ali. Aí aconteceu que hoje ele está ali, cabisbaixo, ninguém olha para ele, ninguém fala seja bem-vindo, ninguém fala bom dia, ninguém chama ele de irmão. Não é um bandido, não é um bandido, não. É uma pessoa que até há pouco tempo ele era chamado de irmão. Viram, meus irmãos? Mas aí você pode falar, não, mas com certeza eles estão fazendo isso porque esse camarada cometeu uma falta muito grave ali dentro. Não. Em muitos casos, ele cometeu um deslize comum, um deslize em que, se tratando de seres humanos, qualquer um, muitas vezes ele pode ter cometido um deslize, que se tratando de seres humanos, qualquer um ser humano pode cometer. Isso. Talvez ele cometeu ali um deslize, mas simplesmente porque aquele deslize que ele cometeu, se as pessoas ficassem sabendo, ia manchar o nome da organização, né? Então eles colocaram ele para fora, né? E tratam ele ali como se ele fosse um cão, como se ele fosse um cão sarnento. Ele é tratado ali como se ele fosse um cão sarnento. Ou muitas vezes, ele nem cometeu um deslize. Simplesmente porque a liderança, né, o chamado de corpo governante, publicou alguma coisa ali naquelas revistas e ele falou, eu não concordo com isso aí. Isso aí eu já aprendi em outra publicação, que isso aí não é assim, eu não concordo. Simplesmente por ele discordar de uma publicação, de algo que o corpo governante diz, ele é excluído dali e é tratado daquela forma que vocês viram. Esse é o amor que nunca acaba. Esse é o amor que as testemunhas de Jeová se gabam de fazer aqueles congressos, né? Esse é o amor que nunca acaba. Agora, eu quero fazer outra perguntinha para as testemunhas de Jeová. Bom,
perguntar para vocês aqui, meus irmãos testemunhas de Jeová. Meu irmão Thompson Vieira, meu irmão Curte Ânima. O Curte está sempre comentando, né? Ele tinha até dado uma sumida, né? Mas no vídeo que eu fiz ontem ele já apareceu fazendo gracinhas de novo. Ele é muito engraçadinho. Ele deve ser um menino muito bonitinho. Eu fico imaginando que ele deve ser uma gracinha de menino. Para ser tão mal educado como ele é, ele deve ser um menino mimado. Ele deve ser um daqueles meninos mimados que cresceu batendo no pai e na mãe, né? Que cresceu agredindo o pai e a mãe. Por isso que ele é tão mal educado como ele é. Ele não tem respeito por ninguém. Então o Curte é isso aí. Ô senhor Curte, pelo amor de Deus, né? Um pouquinho mais de educação não faz mal para ninguém não, tá? Então deixa eu fazer uma pergunta para vocês, ó. Se Jesus estivesse vivendo aqui na Terra como ser humano, conforme ele já viveu no passado. Se Jesus estivesse vivendo aqui na Terra como um ser humano, conforme ele já viveu no passado. Será que Jesus deixaria de cumprimentar uma pessoa simplesmente porque aquela pessoa cometeu um deslize na vida ou porque a pessoa discordou dele? Será? Será que Jesus viraria o rosto para não falar com aquela pessoa? Será que Jesus chamava aquela pessoa de apóstata nojento? Será? Chamava aquela pessoa de energúmeno, igual eu sou chamado aqui? Será? Será que Jesus falava esse tipo de palavreado com as pessoas? Bom, eu vou contar para vocês um relato aqui. Jesus, ele curou um cego de nascença. Jesus curou o cego de nascença. Aí o cego chegou ali no templo. Estou esquecendo que Jesus curou no sábado. Que aquilo ali para os fariseus era um crime, né? Fazer uma coisa no sábado era um crime. Jesus curou um cego de nascença no sábado. E aquele ex-cego chegou ali no templo e os fariseus viram que ele estava curado. E os fariseus queriam que ele falasse que ele nunca tinha sido cego, que aquilo ali foi uma farsa que ele montou e que Jesus fingiu que tinha curado ele. Que aquilo ali foi uma farsa de Jesus, que aquilo ali foi um teatro, que Jesus montou ali, né? Os fariseus queriam que ele confessasse. Ele falou isso. Ele falou, não, eu não vou confessar, pois eu era cego, sim, eu nasci cego. Aí mandaram chamar os pais dele. Aí os fariseus ali mandaram chamar os pais dele. Aí interrogaram ali os pais dele se ele era cego mesmo. O pai dele falou, olha, a única coisa que eu posso falar para vocês é que ele nasceu cego. Ele nasceu cego. Aí os fariseus começaram a fazer muita pergunta. O pai dele disse para os fariseus, olha, se vocês querem saber mais coisa, pergunta para ele. Ele já é maior de idade, pergunta para ele. Até porque os pais desse ex-cego também tinham medo que os fariseus expulsassem, né, eles do templo. Aí, os fariseus chamaram aquele ex-cego de novo e começou a colocar ele contra a parede, dizendo para ele que Jesus não era de Deus, porque que Jesus não podia fazer aquelas curas, e assim. E aquele ex-cego falou, olha, se ele é de Deus ou se ele não é, eu só sei que eu nasci cego e hoje eu vejo. Então é isso aí. Aí, por fim, aquele ex-cego deu um testemunho a respeito de Jesus para aqueles fariseus, que sabe o que eles fizeram? Eles acabaram expulsando ele do templo. Eles falaram com ele, some daqui, você está expulso. Ou seja, eles desassociaram aquele ex-cego. Os fariseus desassociaram aquele ex-cego. Sim, desassociaram ele. Agora eu pergunto para vocês, ele foi desassociado. Será que Jesus virou as costas para ele porque ele foi desassociado? Será que Jesus falou assim, olha, desassociaram aquele apóstata, os fariseus ali desassociaram aquele apóstata, eu não quero nem ver ele mais, eu não quero falar com ele? Será que Jesus falou isso? Não. Jesus foi à procura dele.
Jesus foi à procura dele. Jesus não era igual às testemunhas de Jeová, não. Jesus não era igual os 9 fariseus que estão lá em Brooklyn, não. Jesus foi à procura daquele ex-cego. Olha aqui, Evangelho de João, capítulo 9, versículos 35 a 38, mostra o diálogo que Jesus teve com ele, quando Jesus encontrou com ele, né? Após Jesus ter se encontrado com ele, depois que ele foi desassociado ali do templo. Veja, ouvindo Jesus que o tinha expulsado, encontrando, perguntou: crê no Filho do Homem? Ele respondeu e disse: quem é, Senhor, para que eu nele creia? E Jesus lhes disse: já os tem visto, e é o que fala contigo. É o que fala contigo. Então, afirmou ele: creio, Senhor. Afirmou ele: creio, Senhor. E prostrou diante de Jesus e o adorou. Prostrou diante de Jesus e o adorou. Agora veja, meus irmãos. Vocês viram como que Jesus, né? Como que Jesus ali tratava ali as pessoas que eram desassociadas? Viram como que Jesus tratava as pessoas? Aquele homem tinha acabado de ser expulso. Seria equivalente à desassociação que os fariseus de Brooklyn cometem hoje, né? Os fariseus atuais, os fariseus modernos. Mas veja, Jesus não o abandonou, não. Agora, só uma perguntinha, só mais uma perguntinha para as testemunhas de Jeová. Vocês dizem que Jesus era testemunha de Jeová, não fala? Mas os modus operandi, os modos de vida de Jesus combinam com os modos de vida das testemunhas de Jeová? Combina? Será que a maneira de Jesus agir combina com a maneira das testemunhas de Jeová? Será que combina? Olha, porque se fosse uma testemunha de Jeová, quando falou, o fulano foi expulso lá do templo, ele ia chamar ele de apóstata, falar, ele rebelou contra os fariseus, então é um apóstata. Então veja, Jesus não fez isso. Veja, meus irmãos, Jesus tinha uma outra maneira de lidar com as pessoas, muito diferente do que as testemunhas de Jeová dizem. E as testemunhas de Jeová dizem que Jesus era testemunha de Jeová. Jesus era testemunha de Jeová, eles batem na tecla. Mas Jesus, nada do que Jesus fazia não combina com o que as testemunhas de Jeová fazem. Nem a pregação que eles dizem que pregam como Jesus pregava, não tem nada a ver. Porque Jesus não pregou de casa em casa, Jesus não usou um carrinho para colocar na esquina de uma praça para pregar, Jesus não usou o megafone, Jesus não usou carta, né? E Jesus não usou o telefone. Então, nem nisso aí que eles falam. Então veja, os modus operandi das testemunhas de Jeová não combinam com Jesus em nada, nada e nada.